conflito interestelar e convivência forçada. Em Inimigo Meu 1985, a narrativa se desenrola em um futuro distante, onde humanos e draconianos enfrentam-se em uma guerra interestelar. Após um combate aéreo, o humano Willis David e o alienígena Jeribá Shigan são forçados a conviver em um planeta inóspito. Inicialmente tomados pelo ódio, ambos tentam destruir um ao outro. A hostilidade dá lugar à necessidade de cooperação para sobreviver em um ambiente adverso. As ameaças naturais do planeta tornam a sobrevivência impossível sem colaboração mútua. A adversidade externa desloca o foco do conflito para a construção de vínculos. A hostilidade do meio obriga os personagens a reverem suas posições. O perigo constante acelera o surgimento de respeito e solidariedade entre antigos rivais. A convivência revela a humanidade compartilhada por seres distintos. Gestos cotidianos de cuidado e escuta transformam a percepção de inimigo em semelhante. O preconceito inicial cede espaço a uma empatia crescente. A amizade nasce não da afinidade, mas do reconhecimento mútuo da dignidade. O outro como reflexo psíquico. A presença de Jeribá funciona como espelho para David. Na interação, vem à tona aspectos inconscientes como intolerância e medo. O contato com o diferente permite a percepção da alteridade como parte do próprio psiquismo. O outro deixa de ser ameaça para tornar-se espelho de autoconhecimento. Conflito interno sob perspectiva freudiana. A oscilação entre destruição e cuidado encarna a tensão entre as pulsões freudianas. A relação ilustra a luta entre o desejo de aniquilar e o impulso de preservar. A integração parcial dessas pulsões conduz à elaboração simbólica do conflito. A guerra externa ressoa como reflexo da batalha interior, a sombra como caminho para a integração. No referencial junguiano, Jeribá representa a sombra de David, contendo tudo o que foi reprimido. O enfrentamento e posterior acolhimento desse aspecto oculto sinaliza o início da individuação. A superação do preconceito é o primeiro passo rumo à totalidade psíquica. A amizade simboliza a reconciliação com o inconsciente rejeitado. A linguagem como estrutura da relação. O aprendizado do idioma Drake insere David no campo simbólico. A linguagem não apenas permite a comunicação, mas reestrutura sua subjetividade. A nomeação do mundo pela língua do outro transforma a percepção do real. O sujeito emerge reconfigurado a partir da escuta e do reconhecimento. A alteridade como processo de redenção. A convivência forçada converte-se em percurso ético de transformação. O inimigo torna-se aliado, e a guerra cede espaço à fraternidade. A subjetividade se redefine a partir da aceitação do diferente. O filme propõe a alteridade como chave para a superação de si mesmo. Choque inicial e instinto de sobrevivência. No primeiro contato, David tenta eliminar Jeribá, mas se vê dominado e forçado a aceitar ajuda. Esse gesto reflete o instinto de autopreservação sobrepondo-se ao ódio ideológico. O inimigo, antes visto como ameaça, torna-se inesperada fonte de cuidado. A inversão de papéis revela tensões internas não resolvidas. Projeção da agressividade no outro. A atitude de David expressa uma descarga inconsciente de hostilidade acumulada. Ao atacar Jeribá, projeta nele frustrações ligadas à guerra e à impotência frente ao caos. Tal projeção desloca o conflito interno para o corpo alheio. Esse mecanismo é recorrente em contextos de trauma e violência. Negação da sombra e fragmentação psíquica. Jeribá simboliza a sombra junguiana, a parte negada e temida da psique. A recusa em escutá-lo reforça o desequilíbrio psíquico de David, aprisionado na dualidade entre bem e mal. A hostilidade inicial evidencia o impacto da negação do inconsciente. A saúde mental requer a integração daquilo que se rejeita. Imagem do outro como ameaça. A visão de Jeribá como simples obstáculo aponta para uma identidade ainda imatura. Na ausência de linguagem partilhada, o outro é reduzido à condição de perigo. Lacan associa esse estágio à não entrada no campo simbólico. A falha em reconhecer a subjetividade alheia bloqueia o laço social. Falha no reconhecimento mútuo.
A ausência de diálogo revela a interrupção da fase do espelho, onde o eu se forma na imagem do outro. Sem esse reflexo, o sujeito se isola e o medo se intensifica. O não reconhecimento impede a construção de alteridade. O conflito se perpetua quando não há espelhamento afetivo ou simbólico. A força do desconhecido como arquétipo. Jeribá representa o arquétipo do inimigo carregado de medo ancestral. O estranhamento inicial ativa memórias arquetípicas de ameaça e sobrevivência. O desconhecido, quando não acolhido, alimenta a neurose e o afastamento. A convivência, porém, obriga o contato com esse núcleo reprimido. Exemplos clínicos de projeção hostil. Indivíduos com fobia social frequentemente percebem o outro como potencial agressor. Essa visão não deriva de fatos, mas de projeções inconscientes. O medo do contato se alimenta da própria recusa em elaborar o sofrimento. O mesmo padrão se observa em David ao rejeitar qualquer diálogo. Do ódio à reconciliação simbólica. A primeira cena marca o início de uma trajetória de transformação psíquica. O conflito externo espelha um drama interno de integração das pulsões. A convivência forçada desencadeia o lento desmonte das defesas neuróticas. A alteridade deixa de ser ameaça e se converte em possibilidade de cura. Cooperação como processo de mediação. O momento em que David e Jeribá constroem um abrigo representa o início da mediação entre instintos primitivos e normas compartilhadas. A necessidade de proteção diante da ameaça externa força a superação da rivalidade. O abrigo físico reflete a emergência de um espaço psíquico de convivência. A agressividade começa a ser redirecionada. Sublimação e transformação pulsional. Freud descreve a sublimação como a conversão das pulsões agressivas em ações construtivas. A construção do abrigo é um exemplo simbólico desse processo, no qual o impulso destrutivo é canalizado para fins de preservação. O ego atua como mediador entre o id e o superego, favorecendo a civilização do instinto. A ética da convivência se impõe à violência inicial. A mandala como símbolo de integração. Para Jung, o abrigo é comparável a uma mandala, centro que organiza o caos interior. Sua estrutura representa a tentativa de harmonizar forças psíquicas opostas. No setting clínico, mandalas auxiliam no enfrentamento de conflitos internos. A construção conjunta materializa o desejo inconsciente de equilíbrio entre sombras e luz. Superação da ilusão de separatividade. A colaboração desfaz a imagem do inimigo absoluto. A convivência rompe com a projeção da alteridade como ameaça incontornável. Lacan afirma que a entrada no registro simbólico se dá por meio da linguagem e das regras partilhadas. A nomeação do outro, Jerry, instaura um novo laço simbólico que dissolve a lógica do ódio. Emergência do simbólico na linguagem. A escolha de um nome compartilhado simboliza o início do reconhecimento intersubjetivo. Lacan associa esse gesto à constituição do sujeito no campo do outro. A linguagem passa a estruturar o vínculo, abrindo espaço para a negociação simbólica. O abrigo, então, não é apenas físico, mas também discursivo. Rituais de convivência e laço social. A criação de regras de convívio sinaliza a fundação de um microcosmo ético. O superego, segundo Freud, opera como instância moral que regula o comportamento diante do outro. As normas acordadas transformam a relação de sobrevivência em prática social. O vínculo se torna mediado por códigos de respeito mútuo. Colaboração como ferramenta terapêutica. Nas terapias de grupo, atividades colaborativas são utilizadas para desarmar projeções hostis. A ação conjunta favorece o reconhecimento da humanidade no outro. O trabalho físico partilhado reduz as defesas narcísicas. O cinema aqui dramatiza esse mesmo princípio ao deslocar o foco do conflito para a criação mútua. Aliança como fundamento da alteridade. A construção do abrigo marca a passagem da desconfiança para a aliança simbólica. Jung destacava que a integração dos opostos internos reflete-se em relações mais equilibradas com o outro. A partir dessa fase, o inimigo se torna parceiro de existência. O abrigo torna-se o útero simbólico de uma nova subjetividade.
Encontros de narrativas simbólicas. O momento em que David percebe a semelhança entre expressões culturais humanas e Drax marca uma inflexão significativa. A frase "tente novamente" revela um conteúdo emocional equivalente ao símbolo Mickey Mouse. Essa equivalência não é superficial, aponta para estruturas psíquicas semelhantes entre espécies. O inconsciente opera sob matrizes universais de sentido, formações reativas e estruturas de defesa. Freud argumenta que formações reativas surgem para lidar com ansiedades internas intoleráveis. A criação de mitos, ditados e símbolos culturais é uma resposta psíquica ao desconhecido. A repetição dessas estruturas em diferentes culturas confirma a tese da universalidade dos conflitos. O trauma, mesmo disfarçado, exige elaboração simbólica. Arquétipos compartilhados no inconsciente coletivo. Jung identificaria no paralelo simbólico um arquétipo do herói em transformação. Os mitos, mesmo distintos em conteúdo, cumprem funções semelhantes. Guiar, proteger e ensinar. A frase "tente novamente" ecoa o chamado à jornada arquetípica. Os símbolos culturais operam como pontes entre o individual e o coletivo, o consciente e o inconsciente. Equivalência como dissolução da separação. A descoberta de significados semelhantes em linguagens diversas reduz a distância entre os sujeitos. Lacan sustentava que o outro, apesar de ser fonte de desejo, é também falho. Nenhuma cultura possui a verdade plena, apenas signos que remendam a falta. O reconhecimento da incompletude funda a possibilidade do laço. A linguagem como campo do desejo. Lacan postula que todo desejo é estruturado pela linguagem e está fadado à falta. A identificação entre os ditados revela o ponto de interseção entre desejos distintos mas equivalentes. Essa troca de narrativas ilustra que a alteridade é menos radical do que aparenta. O desejo humano e Drac compartilham um campo simbólico semelhante. Construção de pontes afetivas. A troca de histórias cria uma zona intermediária de compreensão e empatia. Freud defendia que o diálogo simbólico contribui para a sublimação de impulsos destrutivos. A escuta da narrativa do outro desloca a agressividade e favorece o reconhecimento mútuo. O afeto passa a circular por meio da linguagem partilhada. Símbolos como terapia intercultural. Em ambientes clínicos multiculturais, é comum observar semelhanças profundas entre histórias de dor. Embora cada narrativa tenha seus mitos e metáforas, as estruturas subjacentes coincidem. Jung via nessa convergência um indício de um inconsciente coletivo. A cura simbólica emerge da identificação com o sofrimento alheio. Universalidade do sofrimento e da linguagem. A cena demonstra que a linguagem simbólica, mesmo em universos distintos, é atravessada por desejos comuns. Freud afirmava que os sintomas são expressões do mesmo núcleo pulsional reprimido. Ao reconhecer essa universalidade, dilui-se a imagem do outro como ameaça. O inimigo torna-se espelho e a linguagem território comum. Perda e transformação simbólica. A morte de Jeribá durante o parto marca uma ruptura fundamental no enredo e na dinâmica psíquica. Essa perda simboliza a passagem de uma etapa de conflito para um processo de reconstrução. A ausência do guerreiro impõe a necessidade de reconfiguração dos vínculos e papéis entre os personagens. O luto é o motor dessa transformação. Complexo de Édipo invertido e responsabilidade. Freud interpretaria a morte como desencadeadora do complexo de Édipo invertido, em que David assume o papel paterno simbólico. A rivalidade inicial é superada pela aceitação da responsabilidade pelo filho de Jeribá. Esse movimento representa a resolução dos conflitos pulsionais, substituindo a destruição pela proteção. Criança divina como símbolo de renascimento. Na perspectiva junguiana, Zamis figura como a criança divina, símbolo do renascimento psíquico. A morte do arquétipo inimigo permite a emergência de um novo self, que integra os opostos antes irreconciliáveis. A criança torna-se portadora de esperança e transformação dentro do processo de individuação, nomeação do pai e inserção simbólica.
A adoção do filho por David remete ao conceito lacaniano do non dupere, a nomeação do pai que insere o sujeito na ordem simbólica. Essa ação ultrapassa os limites biológicos e culturais, criando uma nova genealogia simbólica. A criança, assim, torna-se parte da estrutura social e psíquica dos Dracs. Reconstrução da identidade através da adoção. A situação representa um fenômeno semelhante à adoção interracial na realidade, onde identidades são ressignificadas por meio da introdução de novos significantes. O vínculo criado entre David e Zamis exemplifica a fluidez dos papéis parentais e a importância do simbólico para a constituição do sujeito. A identidade se transforma e se amplia. Morte e renascimento na psicologia profunda. O processo vivido pelos personagens reflete a dialética de morte e renascimento tão presente na psicanálise. Jung ressaltaria que a destruição do velho arquétipo é condição necessária para o surgimento do novo. Essa transformação psíquica se manifesta na experiência concreta da perda e do cuidado com a criança sobrevivente. Responsabilidade e maturidade psíquica. A assunção do papel paterno simboliza um avanço na maturação emocional e ética do indivíduo. Freud indicava que a internalização do superego passa pela aceitação das obrigações sociais e morais. A proteção da criança demanda a sublimação de impulsos anteriores e consolida a integração do self em sua totalidade. Adoção como síntese simbólica. A cena finaliza com a síntese entre passado e futuro, entre conflito e reconciliação. O vínculo estabelecido inaugura uma nova ordem simbólica que transcende antagonismos biológicos e culturais. A adoção representa a superação definitiva do ódio e a construção de uma comunidade psíquica renovada e aberta ao outro. Conflito pelo cuidado e defesa. David enfrenta os mineiros para proteger Zamis, revelando o compromisso ético com o filho adotivo. A ação simboliza o sacrifício do indivíduo em nome do outro. Essa defesa vai além da simples sobrevivência, expressando um vínculo afetivo fortalecido pelo reconhecimento simbólico do papel paterno. O conflito reflete a luta pela preservação da vida e da dignidade. Internalização dos valores éticos. Freud destacaria que o sacrifício exemplifica a internalização do ego ideal, onde os valores sociais substituem impulsos narcisistas. A superação do interesse próprio em prol do cuidado indica um desenvolvimento psíquico avançado. A ação de David representa a consolidação do superego, orientando o comportamento para o bem coletivo, a sombra coletiva e a ganância. Para Jung, os mineiros personificam a sombra coletiva da humanidade, manifestando aspectos reprimidos como a avareza e a desumanização. A exploração dos Dracs simboliza a crise civilizatória provocada pela negação dessas sombras sociais. Essa face oculta da humanidade provoca desequilíbrios que se refletem no plano interpessoal e sociocultural. Ilusão de completude na sociedade. A luta contra os escravizadores evidencia a falta constitutiva do outro social, conforme Lacan. A crença em uma ordem social perfeita esconde uma realidade baseada em desigualdades e opressões. A escravidão dos Dracs expõe a precariedade das relações sociais, construídas sobre o sofrimento e a exclusão de grupos marginalizados. Ética do superego na proteção familiar. Casos clínicos demonstram que indivíduos enfrentam famílias tóxicas para proteger membros vulneráveis, ilustrando a ética freudiana do superego. Essa postura implica a sublimação dos conflitos pessoais para garantir o bem-estar do outro. O resgate de Zamis espelha essa dinâmica, traduzida na luta contra a violência e a opressão. Resistência e transformação psíquica. A resistência contra a opressão dos mineiros revela processos de transformação psíquica coletiva e individual. Jung enfatizava que o reconhecimento e a integração das sombras são essenciais para a maturidade social. Essa batalha, simbólica e real, propicia a emergência de novos significados e a reconstrução da identidade. A falta como motor do desejo social. Lacan explicava que a falta no outro gera o desejo e a insatisfação estruturais na vida social. A escravidão dos Dracs simboliza essa ausência, questionando a integridade das instituições e dos vínculos comunitários.
O confronto representa uma tentativa de reordenar a relação com o outro, buscando justiça e reconhecimento. Ruptura e possibilidade de reconfiguração. O resgate configura uma ruptura na ordem estabelecida, abrindo espaço para a reconstrução simbólica das relações. O gesto de proteção e coragem simboliza a emergência de uma nova ética social. A defesa de Zamis é também a defesa de valores que superam antagonismos e instauram possibilidades de convivência mais humanas. Cumprimento da promessa simbólica. David conclui sua jornada ao apresentar Zamis ao Conselho Drak, cumprindo um compromisso moral e simbólico. Este ato encerra o ciclo de conflito e estabelece um novo pacto entre espécies. A entrega da criança a uma comunidade representa a consolidação de laços e a legitimação da nova identidade que emerge do convívio. Sublimação da pulsão agressiva. Freud interpretaria esse momento como a sublimação das pulsões agressivas em ações altruístas. A civilização, para ele, depende dessa transformação que converte impulsos destrutivos em comportamentos socialmente produtivos. O gesto simboliza a vitória do ego e do superego sobre o id, configurando uma etapa evolutiva psíquica e social. Ritual de iniciação e integração. Jung reconheceria na cerimônia Drak um ritual de iniciação, fundamental para a incorporação de Zamis ao self coletivo. Esses rituais, segundo a psicologia analítica, promovem a cura e a harmonia interna, facilitando a integração de conteúdos inconscientes. A passagem representa o nascimento simbólico do novo sujeito na cultura alienígena, transcendência do impossível. A aceitação da criança simboliza a passagem ao registro do real, conceito lacaniano que designa o impossível a ser simbolizado. A convivência entre espécies, apesar das diferenças, torna-se possível dentro do campo simbólico, rompendo as barreiras do conflito e da exclusão. A cerimônia expressa o avanço da subjetividade e da alteridade. Legitimação social e cultural. A apresentação formal de Zamis reforça sua legitimidade dentro da ordem social Drak. A comunidade reconhece e incorpora um novo membro, superando antagonismos anteriores. Esse processo legitima a continuidade cultural e abre caminho para relações interespécies baseadas no respeito e na cooperação. A função terapêutica dos rituais. Jung enfatizava a importância dos rituais como ferramentas de equilíbrio psíquico. A cerimônia funciona como um rito de passagem que alinha a identidade individual com a coletiva, promovendo a harmonia emocional. O simbolismo do evento atua como mediador entre passado traumático e futuro promissor, altruísmo e construção de laços. A entrega de Zamis traduz o altruísmo como fundamento da vida social. Freud afirmava que o desenvolvimento ético depende da capacidade de investir energia libidinal em relações que ultrapassam interesses imediatos. O gesto representa a constituição de laços duradouros e a abertura para o outro. Síntese final e esperança. O desfecho sintetiza o tema central da narrativa, a superação do conflito por meio da transformação psíquica e social. A inclusão de Zamis inaugura uma nova ordem simbólica, sinalizando possibilidades de coexistência. A cerimônia expressa uma esperança universal, onde diferenças se conciliam em torno da humanidade compartilhada. Manifesto psicanalítico da transformação. O filme funciona como um manifesto que expõe o processo de transformação do outro em um espelho interno. A narrativa propõe uma reflexão sobre as dinâmicas psíquicas envolvidas na construção da alteridade e do reconhecimento mútuo. Essa transformação é essencial para o desenvolvimento da subjetividade e para a convivência social. Sob a ótica freudiana, o enredo evidencia a vitória do ego sobre os impulsos do id. A ética do superego regula essa transição, conduzindo à sublimação das pulsões agressivas. A amizade que nasce entre os protagonistas simboliza a possibilidade de domar conflitos internos por meio da mediação racional e ética. A psicologia analítica identifica no enredo o processo de individuação, onde a integração da sombra torna-se fundamental. A presença do arquétipo da criança divina aponta para a renovação psíquica e a conquista da totalidade.
Esse movimento representa a reconciliação dos opostos internos para alcançar a harmonia do self. Lacan destaca a dialética do desejo como elemento central da relação entre os personagens. O outro é visto não como obstáculo, mas como condição indispensável para a formação do sujeito. A entrada na linguagem e na lei simbólica permite a superação da alienação e o estabelecimento de novas formas de reconhecimento. A obra convida à reflexão sobre quantos inimigos internos são projetados no mundo externo. O processo terapêutico envolve desarmar as pulsões destrutivas do id e aceitar os conteúdos rejeitados da sombra. Essa aceitação é essencial para a reescrita da narrativa pessoal no registro simbólico. O registro simbólico oferece um espaço onde as contradições psíquicas podem ser mediadas e reconciliadas. A linguagem e as normas simbólicas tornam possível a convivência entre diferenças antes irreconciliáveis. Essa dimensão sustenta a construção de identidades complexas e interrelacionais. A narrativa transcende fronteiras culturais ao abordar temas universais da experiência psíquica. Conflitos, preconceitos e processos de integração são elementos comuns a toda a humanidade. O filme torna-se, assim, um instrumento para compreender a dinâmica do inconsciente coletivo. A jornada simboliza uma esperança coletiva, onde a transformação do outro em espelho permite a renovação da subjetividade. Essa renovação possibilita a construção de uma convivência mais ética e integrada. A conclusão abre caminho para uma leitura humanista das diferenças e do conflito.